Entendendo a Bíblia em boa companhia e o que Jesus quis dizer com o meu jugo é suave. Ora, sabemos muito bem que jugo é uma coisa sempre pesada, uma coisa negativa. Nós vemos o jugo sendo colocado na canga, no dorso dos animais, para que eles carreguem fardas, carroças, carroções pesados. Vemos também o jugo sendo colocado no pescoço de escravos para que eles possam ser açoitados. É sempre associado a uma coisa ruim. E não era diferente também no tempo bíblico, onde se era associado sempre com uma lei. Diversas leis na Bíblia foram associadas a um jugo. E nós vemos, por exemplo, não vos prendais a um jugo desigual, é um conselho que é dado para as pessoas não se unirem a relacionamentos entre pessoas descrentes ou com pessoas de índoles ou comportamentos ou tendências ou interesses diferentes. A lição nos traz, na parte ainda de segunda, como atitude de relembrarmos, alguns versos da Bíblia que enfatizam o associar a lei ao jugo. Mas não é qualquer lei. E nem tampouco qualquer jugo, porque Jesus tem um fardo leve e um jugo suave. Inicialmente leremos aqui o verso que Jesus falou. Lá em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30 diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós temos, portanto, aflições nesse mundo, temos o nosso próprio jugo, e Jesus ainda diz: tomem sobre vocês o meu jugo. É uma sobrecarga, é um ônus a mais, mas ele diz que é suave. Suave porque o jugo não tem arestas, ele não machuca, e, portanto, ele pode ter a interpretação de que é benévolo, que ele é eficaz para nos fazer compreender moralmente coisas boas. É a tradução do que está lá na palavra do original, quando foi escrito em grego, a palavra de Deus, traduzida para o grego e depois para a nossa língua, como algo bom, agradável, útil, benevolente e com boa serventia para nos dar instrução moral. Esse é o significado do útil, do suave, do jugo suave, para termos o descanso em Cristo. Bom, então nós vamos ver aqui na lição anterior, como eu estava dizendo, que em Gálatas é uma referência à circuncisão. Em Atos capítulo 15, 10, o jugo era uma metáfora do judaísmo para designar lei. Atos 15, 10 usa para a circuncisão. Gálatas 5:1 contrasta com a liberdade que Jesus ofereceu como jugo à escravidão. E Mateus capítulo 5, verso 7 também associa com a lei, a interpretação de Jesus à lei, vista no Sermão do Monte. Então, isso nós já falamos no programa anterior, mas vamos dar a ênfase aqui ao Gálatas 5:1, que Paulo escreveu: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Aqui nós temos claramente a alusão do pecado. O jugo como um pecado. Fomos libertos por Jesus e também libertos da escravidão. Libertos da escravidão do pecado e da escravidão da lei. Ninguém mais pode entender que é salvo pela lei, porque Jesus morreu por nós. E quem despreza o sacrifício de Jesus, diz Paulo, é obrigado a cumprir a lei, porque não tem outra forma para se salvar. Vamos ler sobre isso nos versos seguintes, mas antes vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti novamente com a Tua palavra aberta para aprendermos pelo Teu Santo Espírito das coisas que nos ensinas para termos o descanso aqui na terra, descanso em Cristo. Orienta-nos com a Sua luz e faz com que nós estejamos atentos à Sua palavra para aprendermos e crescermos na Tua paz. Em nome de Jesus, abençoa todos que estão participando. Amém, Senhor. Bom, nós vamos então enfatizar que o jugo da escravidão não é um jugo da lei de Deus, é o jugo que os homens fazem da lei. Vimos diversas formas de jugo associado à lei. A lei cerimonial, aquela lei que enfatizava a vinda de Jesus, a primeira vinda para morrer por nós. Ali então havia a circuncisão. Haviam outras leis que eram penosas, exigiam sacrifícios de animais, toda uma trajetória de
sacrifício e não te encontrar com Jesus, o Salvador. Agora a ênfase é outra, é uma ênfase que nos leva ao Salvador para termos a salvação. Salvar do quê? Do pecado. Pecado é o quê? A palavra de Deus diz que pecado é transgressão da lei. Então a lei continua. E será que Jesus entendeu assim? Será que ele diz que realmente pecado é transgressão da lei? Ou a lei foi abolida? Nós temos o Velho Testamento, um jugo, e o Novo Testamento, as alegrias da graça. Uma graça sem sacrifício, sem sangue, uma graça que não exige transformação, uma graça que leva para os céus todo pecador que continua pecando na terra e continuará pecando nos céus sem transformação de caráter. Mas a palavra de Deus nos ensina algo diferente. A lei e os 10 mandamentos não podem ser confundidos com um jugo, a não ser com aqueles que fazem da lei um jugo. Vamos ver então o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Já lemos aqui o convite de Jesus, que ele tem um fardo leve, um jugo suave. Mas, em seguida, vamos ver o que está lá em Mateus capítulo 19, versos 16 a 21, a linda e final triste história. Uma história que está contada por Jesus em Mateus capítulo 19, versos 16 a 21. Eis que alguém, que Lucas depois fala que é uma pessoa muito ilustre, se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quem é bom? É Deus que está no céu, é o que está dito lá em Lucas também. Por que me chamas bom? Deus é bom. E aqui, por que me pergunta sobre o que é bom? Deus é bom. Se você quer entrar nos céus, por que você me pergunta? Há somente um. Então, se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Portanto, quando Jesus fala sobre jugo, ele não pode estar se referindo àquilo que ele manda obedecer. Porque ele mesmo disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Bom mestre, que farei para herdar a vida? Guarda os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Ali a história do jovem rico. Quais mandamentos devo obedecer? Não é para ficar com dúvida, hein? Não é qualquer mandamento, não é somente os ensinamentos de Jesus. As boas obras, as caridades, essas coisas fazem parte do resumo dos mandamentos. Amar ao próximo como a si mesmo, tendo amor também por Deus, sobre todas as coisas. Jesus respondeu: quais mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. São os 10 mandamentos que Jesus está recitando. Então, ele não pode ter ensinado que esses mandamentos não são para serem obedecidos se ele estava dizendo que para termos a vida é preciso que guardemos os mandamentos. Continua ele. Disse o jovem: tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Tudo isso tenho feito desde a minha juventude, desde a minha infância. O que me falta? Diz o jovem. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ah, que tristeza nessa fase da história em que o jovem ponderou as suas riquezas, que eram muitas, e preferiu seguir caminho. Deixou o dono do universo, o príncipe da paz, aquele que poderia dar um descanso e a certeza da salvação, aquele que criou o ouro, que criou a prata, que criou tesouros, que criou o mundo, que criou o universo, estava diante dele e dizendo: segue-me. E diz a inspiração que Jesus amou aquele jovem, percebeu sinceridade e viu que ele realmente era obediente. Mas ali estava um jovem preso, sem descanso, pela guarda dos mandamentos, mas sem o amor, sem eficácia. E é assim que Jesus disse que nos últimos dias haveria também uma grande movimentação de mídia social, né? De aparência de piedade, mas sem eficácia, diz Paulo. Bom, vamos ver então o que é que Jesus espera de pessoas que querem ter um descanso sem colocar julgo sobre si mesma e sobre os outros, como fazem os fariseus, como fazem também os doutores da lei. Os doutores da lei sabem tudo da lei e são criticados por Jesus porque eles sabem tudo, mas não obedecem, não fazem nada.
Os fariseus sabem tudo da lei, mas impõem essa lei aos outros. Para eles é apenas uma aparência. Eles estão ali com a aparência de santos, mas como vis pecadores, acusando aos seus semelhantes, fazendo o papel do próprio Satanás. Bom, vamos ver Mateus capítulo 5, verso 17 a 20. E aqui vai ser o centro e vamos partir para o final desse programa, enfatizando Mateus capítulo 5, a partir do verso 17 até o verso 20. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Quem é que está falando isso? É Jesus. Jesus cumpre a lei, é o título dessa parte da Bíblia. Digo-lhes a verdade, enquanto existir céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Já se cumpriu tudo? Jesus já voltou? Não. Então não passou um tio, uma vírgula, nem os céus nem a terra, portanto nada da lei se perde ou se foi transformada, porque ele não veio destruir a lei. Não pense que vinha abolir a lei ou os profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. Quem pensa que o Novo Testamento aboliu a lei de Deus, os 10 mandamentos, entende os mandamentos como jugo, não entende o que diz o salmista, que a tua lei é perfeita e nela eu me comprazo. Verso 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será chamado indigno no reino dos céus. É o que diz aqui a palavra de Deus, lá no original, a palavra é indigno. Ela é uma palavra que se traduz também como menor, aquele que é desprezado e no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Ele estará lá porque ele guardou os mandamentos, conservou essa verdade, como diz em Apocalipse, amou Jesus e por isso, quem me amar guardará os meus mandamentos. Se me amardes, guardarás os meus mandamentos. Então o mandamento vem pelo amor. Jesus morreu no meu lugar porque eu violei os mandamentos. Eu guardo agora os mandamentos porque amo Jesus. Então nós somos semelhantes a ele. Lembra que falei ontem no programa Vem Entende? O jugo do Pai estava sobre Jesus que obedeceu ao Pai. O meu jugo está sobre Jesus que obedeceu ao Pai. Eu obedeço a Jesus e obedeço ao Pai. O jugo, como já falamos, ele impõe um caminhar no mesmo passo e no mesmo compasso. Normalmente esses boizinhos são acostumados um com o outro desde pequenininhos e aprendem a andar juntos, trocando os mesmos passos, para que um não tropece no outro. Eles têm que caminhar sobre o jugo está aqui, prendendo um com o outro. E se eles começam a tentar caminhar separados, há um desastre. Mas com Jesus, nós caminhamos, ele caminhou com o Pai, portanto caminhamos com a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. É Jesus dizendo, guarde os mandamentos e sejam justos mais do que os fariseus de aparência. E sejam justos mais que os doutores da lei, que sabem tudo da lei, mas vocês precisam saber e praticar. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás? Agora Jesus, depois de ter recitado os mandamentos, ele vai não deixar dúvida de que mandamento ele está falando. Vocês ouviram falar não matarás, o sexto mandamento lá da Bíblia, não matarás, Êxodo capítulo 20. O que está dizendo então? Não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento? Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca, que quer dizer louco, né, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Raca, maldição, louco. Amaldiçoar o seu irmão é a mesma coisa que matá-lo. Você vai ser julgado por isso. Mas Moisés trouxe na lei a repetição da vontade do Pai, que já estava lá no Gênesis, no Êxodo, no Levítico, em toda a Bíblia, lá no Apocalipse. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala que é proibido matar. Não está no seu coração, você não sabe. O ateu sabe que não pode matar, porque Deus colocou no nosso coração essa lei. Mas ele está dizendo mais do que isso. O cristão segue Cristo, que diz que matar é mais do que simplesmente tirar a vida.
é tornar a vida mais difícil para o outro, é amaldiçoar o outro, é chamá-lo de louco, é difamá-lo, é irar-se contra ele. Portanto, aqui ele está cumprindo, explicando que não pense que vim abolir a lei e os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Eu vim cumprir, quer dizer que eu vim aprimorar, eu vim mostrar como é que se faz. A palavra que está no original para cumprir aqui tem esse significado. Lá no grego, esse cumprir se aplica perfeitamente a dar eficácia, mostrar como é que se faz. Bom, vamos ver do verso 21 até o 22. Vocês ouviram o que foi dito? Não matarás? Pois então, compreendemos bem o sentido de não matar nas falas de Jesus. E lá em Mateus capítulo 5, ainda continua essa explicação do verso 42, 43 e 40, até 45. 43 a 45. Vocês ouviram que foi dito: ame a seu próximo e odeie a seu irmão, ou seu inimigo? Ame a seu próximo e odeie a seu inimigo, mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem, para que vocês venham a ser filhos do meu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e também sobre os injustos. Então, além de o jugo de Jesus ser suave, no sentido de que os 10 mandamentos se tornam suaves na medida que os obedecemos por amor, ele está dizendo que as outras ordenanças, além dos 10 mandamentos, os ensinos bíblicos também são suaves e nos elevam à imagem e semelhança de Deus. Portanto, não podem nos fazer pesados, não pode ser um jugo pesado se é fruto do amor de Deus. Olha, completamos o pensamento em Gálatas capítulo 5, verso 1, que é Paulo que nos explica: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Percebam, Paulo está falando de liberdade e de escravidão. Ao falar de liberdade em Cristo, também fala de escravidão no pecado. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, lembra aquele prepúcio que é retirado do pênis para questões de higiene, dada ao povo de Israel, uma ordenança, uma lei cerimonial e ao mesmo tempo uma lei de saúde, ela coloca ali então, ouçam que o Paulo lhes diz: caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Quem acredita que pode ser salvo pela circuncisão ou por qualquer daquelas leis cerimoniais, ele está então num claro abandonar de Jesus, negando Jesus. De novo declaro: o homem que deixar de circuncidar está obrigado a cumprir toda a lei. Porque se ele não acredita na salvação por Jesus, então ele está sob o jugo da lei, ele tem que cumprir toda a lei. Se ele se irar contra o irmão, pecou, está perdido. Se ele não amar adequadamente o irmão, pecou, está perdido. Vocês que procuraram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Ficou bem claro? O jugo suave é porque nós temos a graça para nos amparar. Filhinhos, disse Jesus, não pequeis, mas se por acaso pecardes, é para você que eu morri. Tem de bom ânimo, onde abundou o pecado, superabundou a graça, diz a Bíblia. Mas olha a confrontação do capítulo 5, verso 1 até o 4 que eu li, com o que está no verso 13. Vocês foram chamados para a liberdade, tirados da escravidão, que está no verso 1 que lemos, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Não esquecendo que Jesus disse: como você poderá amar a Deus que não vê, se não amar ao teu próximo como você vê. E Jesus disse: quais são os 2 maiores mandamentos mais relevantes? Ama teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque nisto se resumem todos os mandamentos, os 10 mandamentos, os 4 primeiros, a nossa relação de amor para com Deus. E os 6 últimos dos 10 mandamentos, lá de Êxodo capítulo 20, estão expressamente ligados com o nosso amor para com o nosso semelhante. Nós precisamos respeitar os outros. E vamos ver o que está lá no capítulo 6 de Gálatas, verso 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A lei de Cristo, o amor, a lei de Deus, tudo isso é
fazer o fardo dos outros, uns dos outros, nós todos mais leves diante de Deus. Você acabou de assistir Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Nós diariamente com você para você curtir, compartilhar e seguir a programação. E para quem tem pressa, 5 minutos me entende é o resumo desse programa que vai ao ar um pouco antes. Você curte, compartilha, anuncia o Evangelho a todo mundo, fazendo um sininho tocar no coração das pessoas. Que Deus te abençoe.